Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Deus vai falar com você neste momento. Nós estamos, igreja, neste mês de março, ministrando uma série de mensagens com o tema As 4 dimensões da obra de Deus na nossa vida. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que a obra que Deus começou, Ele é fiel para completá-la. Estamos vivendo um momento de muito abalo, de muitas mudanças, mas aquilo que Deus começou, este mundo que estamos vivendo não vai interferir, não vai impedir, porque a Bíblia também diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. E nesse momento, nesse mês, estamos vendo como que esta obra de Deus, as dimensões, as áreas que Deus trabalha em nossa vida. A primeira mensagem nós falamos sobre a primeira dimensão, a obra que Deus faz por nós, aquela obra que Ele começou lá naquela cruz do Calvário pela sua vida. A cruz é a garantia que esta obra pode ser iniciada, mas a cruz também é a garantia que esta obra vai ser concluída, Ele vai terminar o que Ele começou na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? A segunda dimensão da obra de Deus é aquilo que Deus faz para nós. A cruz libera bênçãos de Deus para a nossa vida. Ela libera a libertação, a cura, a vitória, a conquista, a restauração. Mas quando Deus faz tudo isso para nós, não é somente para o nosso próprio deleite, não é somente para a gente ter uma vida mais confortável. Tudo que Deus faz para nós é para que também a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. Porque essa é a essência da vida cristã, uma vida dedicada ao próximo. Mas antes da gente falar de Deus usar a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas, Deus Ele vai continuando essa obra, e nós chegamos hoje à terceira dimensão dessa obra, que é a obra que Deus faz em nós, a obra que Deus faz dentro da nossa vida, nos preparando para sermos usados por Ele. Atos capítulo 1, verso 8 diz que o Espírito Santo viria sobre nós, que Ele desceria sobre a nossa vida, e nós seríamos o quê? Testemunhas. Nós iríamos testemunhar aquilo que Deus faz. Eu tenho certeza que você já assistiu um daqueles filmes americanos, e tem aquela cena de um tribunal, de uma audiência, né? E os filmes são bem dramáticos, né? E ali tem o juiz, o promotor, o advogado, quando então de repente entra e é chamado então uma testemunha, aquela pessoa que vai então dar a vericidade, aquela pessoa que vai atestar e vai mostrar que aquilo é autêntico, que aquilo realmente aconteceu. Eu quero dizer, você é uma testemunha de Jesus, você é a prova que Jesus existe, você é a prova que Jesus tem poder, nós somos essa testemunha. A nossa história é a grande arma de evangelismo que nós temos. Quando nós formos falar de Jesus a outras pessoas, não fique preso à teologia, não fique preso a debates sobre igreja. Fale a sua história, porque a sua história ninguém pode contestar. Fale aquilo que Deus fez em você. Você é o grande alvo da transformação de Deus. Deus quer transformar quem nós somos. Jesus quer fazer esta obra em nós. Quem eu sou? A minha pessoa. Sabe, o maior desafio que nós temos na nossa vida somos nós mesmos. O meu maior desafio sou eu. O Daniel é o maior desafio do Daniel. Liderar uma grande igreja, liderar voluntários, funcionários, é uma tarefa muito difícil, mas ainda não é a maior dificuldade que eu tenho. Fazer projetos, resolver conflitos, cuidar da família, são grandes desafios, mas não é o maior desafio. O maior desafio que eu tenho na minha vida é lidar comigo mesmo. É deixar Jesus me transformar. É Jesus transformar quem eu sou. Deixa eu falar uma coisa. Você tem percebido como nós estamos vivendo num mundo extremamente caótico? Não sei se você tem reparado, mas como as pessoas elas andam estressadas, as pessoas andam angustiadas, as pessoas parecem que são assim como um fio desencapado, que se você encosta nela, já dá choque, não é assim mesmo? As pessoas andam brutas, as pessoas andam se agredindo. Eu moro num condomínio, e nós temos lá um grupo do WhatsApp do condomínio,
E realmente até aconteceu ontem, foi muito assim triste o que nós pudemos ver. Ali vizinhos começaram a discutir, e foram discutindo, de repente começaram palavras de baixo escalão, palavrão um contra outro. Gente, vocês não vão acreditar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acredita que eles começaram a se marcar para um pegar o outro? E começaram a colocar assim: olha, eu moro na quadra tal, lote tal, se você for homem, vem aqui me pegar. Olha o que nós estamos vivendo. Olha que mundo caótico. Mas sabe por que as pessoas estão tanto assim? Sabe por que as pessoas têm piorado cada vez mais? Provérbios 23, verso 7 nos dá a resposta. Provérbios 23, 7 diz: porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Assim como nós olhamos para nós, assim como nós nos definimos, a nossa autoestima, a nossa autoimagem, como nós olhamos, como nós definimos quem nós somos, preste atenção nisso. Nós vamos projetar na vida dos outros. Aquilo que eu penso de mim, eu acabo fazendo na vida dos outros. A forma como eu me trato, eu vou tratar os outros. Por que nós temos tanto desrespeito uns pelos outros? Porque as pessoas não respeitam a si mesmo. Talvez esteja sendo este caso seu. Será que você se respeita? Quantos de nós ficamos dizendo que somos burro, falamos mal de nós mesmos, não respeitamos o nosso corpo, não nos alimentamos direito, não descansamos direito, às vezes dirigimos em alta velocidade. Sabe por que muitos empregados não respeitam os seus chefes? Porque os seus próprios chefes não se respeitam. Eles nunca tiram férias, eles não se capacitam. Por que as pessoas agridem umas outras? Porque são grossas e brutas, até mesmo estúpidas. Porque muitas vezes essas pessoas têm sido machucadas, agredidas, ofendidas verbalmente, uma triste realidade, até mesmo abusadas sexualmente. Pessoas machucam e ferem a gente, mas quantas vezes aquele agressor já nem está mais na nossa vida, mas sabe quem nós estamos descontando? Estamos descontando naqueles que estão perto de nós, que não tem nada a ver com a coisa. Nos desvalorizamos a nós mesmos. E quando a gente desvaloriza quem a gente não consegue valorizar os outros. Não enxergamos o valor dos outros. Não conseguimos valorizar aquilo que os outros fazem. Uma das principais batalhas da minha vida é o perfeccionismo. É uma acusação constante, é uma culpa constante. Parece que existe um tribunal na minha mente, que sempre está dizendo que aquilo que eu faço nunca é bom o suficiente. Se eu acordo muito cedo, porque quando a gente olha, os livros de autoajuda, de produtividade, diz que pessoas muito produtivas, elas dormem muito pouco. Aí eu penso, não, hoje eu vou acordar bem cedo para poder ter um dia bem produtivo. E quando eu acordo bem cedo, esse tribunal já me acusa e diz: assim você vai engordar, porque para emagrecer tem que dormir bastante. Aí se eu durmo bastante para emagrecer, aí esse tribunal já diz: como que você vai ser uma pessoa de alta performance? Por quê? Porque há um perfeccionismo, há uma desvalorização. E quando eu não consigo valorizar quem eu sou, eu não consigo valorizar nada do que eu faço e dos outros. Sabe como que o Espírito Santo trabalhou isso em mim, na minha vida, e me revelou isso? Foi num dia, num culto, num dia de um culto, quando eu estava cumprimentando os visitantes. E ali, na hora de cumprimentar os convidados e visitantes no culto, eu disse: olha, nós temos uma lembrancinha para você. E quando eu falei aquela palavra, nós temos uma lembrancinha, o Espírito Santo aqui no altar mesmo, no culto, disse: por que você está diminuindo o que você está dando? E eu comecei a raciocinar sobre aquilo durante a semana, e eu falei: realmente isso está errado, porque não é uma lembrancinha. É um presente bem complexo, muito elaborado, ele custa caro. Sabe, gente, eu comecei a perceber que tudo que eu falava, eu colocava no diminutivo. Quantas vezes eu comecei uma pregação dizendo: olha, eu quero pregar uma simples palavra de Deus. Por quê? Porque como eu diminuía a mim, não me valorizava, não me achava importante, aquilo que eu fazia não era importante. E eu tinha muita dificuldade de enxergar os outros importantes e valorizar o que os outros faziam. Quando eu não me amo, eu não consigo entregar amor de qualidade. E eu começo a exigir amor dos outros. Não estou falando para você ser um narcisista e fazer de você o Deus da sua vida, não. Mas você sabia que nós temos que ter pelo menos um nível de amor por nós. Às vezes a gente vê isso em muitos casais,
e a gente percebe ali um conflito entre eles, porque a gente vê que eles se amam, e eles falam assim: como que nosso casamento não dá certo se a gente se ama? A questão não é porque eles não conseguem amar o outro, é que eles não amam a si mesmo. E quando eu não consigo amar quem eu sou, ficar feliz com quem eu sou, aceitar quem eu sou, gostar de mim, como que eu posso gostar do outro? Quando eu não tenho paz comigo mesmo, não consigo ter paz com os outros. Quando eu me rejeito, quando eu me desprezo, eu desprezo os outros que estão perto de mim. Quando eu me rejeito, eu não vou conseguir aceitar aquilo que o outro faz por mim. Tem gente que tem até dificuldade de aceitar o amor de Jesus. E ela ouve dizer: Jesus ama você, Jesus deu a vida dele pela sua vida. Eu já cheguei a ouvir de pessoas dizendo: eu não pedi para Jesus morrer por mim. Há pessoas que talvez até diriam: acho que nem eu morreria por mim mesmo, pelos meus pecados. Por que ela não aceita o amor de Jesus? Porque ela rejeita a si mesma. Às vezes você fica magoado pensando: os meus pais me rejeitam, a minha filha me rejeita, meu chefe me rejeita. E aí você fica pensando: o que eu tenho de errado, o que eu faço de errado, e você fica toda chateada com você mesmo. Presta atenção, será que a questão não é que ela rejeita você, é que ela rejeita a si mesmo, e como ela rejeita a si mesmo, ela acaba descontando em você. Por isso também é preciso a gente ter mais maturidade, e não achar que a gente é o centro do universo, e também a gente se colocar no lugar dos outros, e enxergar a vida com os olhos deles. Por isso que Jesus, antes de nos abençoar, antes de Ele usar a nossa vida para tocar a vida de outros, Ele quer transformar a gente internamente. Quem eu sou? Jesus, quando Ele abençoava as pessoas, Ele e transformava a vida das pessoas. Jesus não vinha somente para curar a enfermidade do que estava doente, advogar a causa de alguém, suprir a necessidade com pães e peixes, ou ajudar alguém a resolver o seu problema multiplicando a água para o vinho. Não, Jesus fazia muito mais do que isso. Jesus, Ele estava mais preocupado em transformar o interior das pessoas, quem elas eram. E qual é a maior transformação que Jesus quer fazer dentro de você e dentro de mim? A maior transformação que Jesus quer fazer em nós não está somente transformarmos os nossos hábitos, fazer a gente se tornar uma pessoa de alta performance, as nossas autodisciplinas, nosso conhecimento. Não, a maior transformação que Jesus quer fazer dentro de nós tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com quem nós somos, e Jesus sabe disso. Quando você estuda a vida de Jesus, você vai perceber algo. Durante toda a trajetória do ministério de Jesus, dos seus 30 anos até quando Ele morre na cruz, Jesus foi duramente atacado na sua identidade. Jesus era constantemente bombardeado em quem Ele era. Quando você olha o início do ministério de Jesus, Ele desce as águas do batismo com 30 anos de idade para ser o exemplo para nós no Rio Jordão por João Batista. Depois Ele vai para o deserto, Ele passa 40 dias no deserto em oração e jejum, e ao final desses 40 dias Satanás chega frente a frente, cara a cara com Jesus, e começa agora a tentar Jesus. E aonde que Satanás atacou? O primeiro ataque contra Jesus foi aonde? Na sua identidade. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, pula do alto desse templo. Se você é o Filho de Deus, prova. Quando Jesus está na cruz, se é o Filho de Deus, desce dessa cruz. E assim Satanás usará todos os meios e recursos possíveis para atacar a nossa identidade, para que nós possamos tentar provar quem nós somos. Um namorado vai tentar chegar para a namorada e dizer: se você me ama, prove que você me ama. Pessoas vão tentar colocar diante de você: mostre que você não é qualquer pessoa, mostre que ninguém manda em você. Não, porque quando eu fizer 18 anos, eu vou sair desta casa. Porque se meu chefe falar assim comigo, eu vou pedir a conta. E ele vai colocando para você provar isso. Mostre que você é homem. Não, você não precisa disso.
Mas você pode dizer, então pastor, eu tenho que ter sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata. Não, você não tem sangue de barata. Você tem o sangue de Jesus sobre você. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Gálatas 5:22 diz que quando o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele é gerado um fruto. E eu declaro que ele está gerando sobre você o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Ele está gerando o domínio próprio. E você vai poder se controlar e dizer, eu não tenho que provar nada aos outros, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Atacaram a origem de Jesus. Veja bem, Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E quando Jesus falava de onde ele veio, quando as pessoas diziam, Nazaré? Não. Nazaré? Aquela favela? Aquele lugar imundo, pobre? Natanael disse, pode até vir alguma coisa boa de Nazaré? O inimigo vai querer atacar a sua origem. Olha onde você nasceu. Você não tem pai, você não tem mãe, olha a sua estrutura. Você não veio de uma família estruturada. Olha a sua cor, você não tem ninguém para te ajudar. Atacaram as habilidades de Jesus. Um carpinteiro? Esse aí vai ser o nosso rei, um carpinteiro. Talvez você tenha sofrido esse ataque. Vozes, pensamentos, pessoas, o inimigo em teu coração dizendo, você não faz nada de bom. Talvez você tenha dito, eu não sou bom em nada, eu não tenho a inteligência suficiente para aquela vaga, para aquela faculdade, eu não sei falar em público, eu não consigo isso. Jesus foi acusado de falsidade. Está ali. Sabe por que ele expulsa demônio? Claro, ele é o chefe dos demônios. Vão tentar dizer, você é uma farsa, você não engana ninguém, você é um aproveitador, um manipulador, você faz lavagem cerebral na vida das pessoas. Mas Jesus venceu, e você vai vencer também. Como que Jesus venceu? Olha que algo interessante. Você já percebeu quando você estuda a vida e a obra de Jesus, que muitas vezes Jesus sempre falava do seu Pai? Jesus constantemente dizia, eu e o Pai somos um, minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, eu vou voltar para o Pai que me enviou. Por que Jesus tinha contato com o seu Pai? Porque quanto mais próximo ele estava do seu Pai, mais reforçava-se, ele é meu Pai, eu sou seu filho. Quando nós se aproximamos de Deus, por isso renove a sua conexão com Deus, gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo orando, gaste tempo com o seu Pai, que quanto mais perto do seu Pai você está, mais vai reforçar quem você é. Eu gosto muito daquele filme, de uma parte daquele filme, O Rei Leão. Você com certeza já assistiu aquele desenho. E é interessante que o Simba, o filhote, quando o seu pai vem a falecer, ele acaba assumindo a culpa, ele se acha o culpado pela morte do pai, então ele se afasta da sua família, ele se afasta das suas responsabilidades, ele se afasta do seu futuro, de ser o futuro líder daquela selva, e ele vai viver agora uma vida totalmente desregrada. Você lembra do filme? E lá diz, olha, os meus problemas, eu não quero saber de resolver problema. Ele que é um leão carnívoro, que come grandes animais, presas, agora começa a comer folha, pequenos insetos. E é interessante que tem uma cena no filme, que ele está assim num riacho, e ele olha para a água como um espelho, um reflexo. Só que agora ele já é adulto, e quando ele olha para a água, ele vê o seu pai, mas na verdade é ele, porque agora ele é adulto e ele se parece com o seu pai. E quando ele vê a imagem do pai, ele lembra quem ele era. Ele lembra que ele tinha uma missão, ele lembra que tinha um propósito, ele lembra que tinha uma responsabilidade, e ele retorna para a sua verdadeira identidade. Você é filho de Deus, e essa é a primeira grande característica da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. João capítulo 1 versículo 2 diz, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você é homem, diga, eu sou filho de Deus. Se você é mulher, grita aí, eu sou filha de Deus. Aliás, coloca aí no chat, hashtag, sou filho de Deus.
Não é porque você foi rejeitado que você é um rejeitado. Não é porque você cometeu um erro que você é um erro. Não é porque você fracassou que você é um fracasso. Isso foi o seu passado. Isso não define quem você é. A verdade é que você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você tem um Pai que te ama. Aceite o amor de Deus por você. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Talvez o teu coração não está tão cheio de medo, temor e pavor, de tantas informações, notícias, tantos acontecimentos, que neste momento você possa olhar para o seu Pai, e quanto mais Ele for Pai, mais você será filho. Quanto mais Ele for Deus, mais você será curado. Aceite, Ele me ama. Eu não estou largado, eu não estou abandonado. Eu tenho um Pai que é presente, que está comigo, que vai cuidar de mim. Eu sou filho e Ele é o meu Pai. Você também é livre. Romanos capítulo 6 diz que nós fomos crucificados com Cristo, por isso nós não somos mais escravos, mas somos libertos de todo pecado e toda escravidão. Hoje é dia de libertação na sua vida, e eu declaro que Deus está te livrando agora e te libertando. Você é livre desta doença, você é livre desta enfermidade. Eu expulso toda a enfermidade que está no teu corpo. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Você é livre desta tristeza, você é livre desse desânimo, você é livre desta angústia, você é livre do medo deste futuro, você é livre desta depressão, porque em Cristo Jesus somos livres. Você não está mais preso a este vício. Você não está mais preso, não há mais nenhuma maldição sobre a sua vida. Não existe maldição de miséria sobre você. Você não é a ovelha negra, não existe um karma na sua vida, não. Você é filho e você é livre para viver o que Deus tem para você. Não aceite prisões na sua vida. Seja livre hoje do vício, da enfermidade, das maldições, dos hábitos negativos. Seja livre daquilo que está prendendo você lá dentro. Sabe, igreja, nós temos vários irmãos, eu tenho parentes, minha irmã, meu cunhado, que são profissionais da área, que cuidam do comportamento humano. E nós precisamos, muitas pessoas nessa área, mas também nós temos que entender que existe um ponto dentro do ser humano, que não há terapia que possa resolver, porque tudo que é do homem é do homem. Existe um ponto dentro de você, existe um lugar dentro de você, que só o Espírito Santo pode te curar. Só Ele pode libertar você daquele conceito, daquela filosofia, daquela crença, daquela marca que foi registrada em tua alma. Declare também: eu sou livre. Mas além de sermos filhos de Deus, além de sermos livres, a Bíblia também diz em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor. Diga aí, escreva aí: sou mais que vencedor. Agora preste atenção nisso. O que é ser mais que vencedor? Porque não tem como ser mais do que um vencedor. Se você tem uma corrida, tem lá o campeão, o número 1, que chegou no pódio. Como que alguém pode estar acima do vencedor? Quando a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, a Bíblia não está falando de sermos o primeiro, de conquistarmos, somente de adquirirmos aquilo que queremos. Não, ser mais que vencedor significa que eu não vou além de conquistar, eu não perco aquilo que eu já tenho. Ser mais que vencedor é superar, é ter uma força de Deus dentro de você, que dá capacidade, dizendo, esta força, esse poder, esse Espírito Santo que habita dentro de você, que faz de você mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais capaz do que você imagina. Você é mais inteligente que você imagina. Você tem mais condições que você imagina. Mas eu sei que Jesus está dizendo condições, pastor. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho influências. Não, eu não estou falando dessas condições. Eu estou falando da maior de todas elas. Você tem o Deus eterno, poderoso, junto de você. E agindo Deus, ninguém impedirá. Creia, se levante, tome posse nesse dia, dizendo: eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus eu posso, eu vou enfrentar sim essa situação, eu vou passar por isso, eu vou aguentar sim.
Eu quero declarar mais uma vez Jeremias 17:8 na sua vida, que é no tempo da seca, da sequidão, nos tempos difíceis, que nós continuaremos a dar frutos e viveremos os milagres de Deus. Você e eu, nós terminaremos esse período mais forte do que iniciamos, terminaremos esse período melhor do que nós iniciamos, porque somos mais do que vencedores. O poder de Deus está dentro de você.